Uma ótima noite a todos. Sejam muito bem-vindos à GA de Cursos, a esse espaço que hoje oficialmente abre uma nova capacitação, uma capacitação que é inédita aqui na GA de Cursos, que é o aperfeiçoamento em disfagia neuroadulto. Um programa que foi todinho desenhado com muito cuidado pela professora Ana Paula Brandão, que ela olhou assim, pontinho por pontinho. Quem já conhece a Ana já sabe que se está pronto, na verdade não está, porque a cada minuto ela muda. Inclusive, o material que vocês vão receber daqui a pouquinho, eu vou colocar lá no grupo de vocês do WhatsApp, que são os slides da aula de hoje. Ela já tinha me enviado, aí ela vai rever, aí ela fala: não, não, deleta aquele que eu acabei de atualizar, vamos usar esse aqui. Então, eu já vou colocar lá no grupo para vocês. E hoje, esta aula é uma aula inaugural do nosso aprimoramento. Aprimoramento não, do nosso aperfeiçoamento em disfagia neuroadulto, que começa este mês de abril aqui na GA de Cursos. Tem várias pessoas que estão aqui hoje nessa aula, que já estão inscritos, que aproveitaram o nosso super desconto, mas quem ainda não se inscreveu e ficou triste porque perdeu o prazo de desconto, algumas pessoas me ligaram hoje, então fiquem atentos, porque eu conversei hoje com a Ana e a gente vai mandar um presentinho para vocês, que é um presentão. Então, não é o valor de desconto que estava, porque ele foi até ontem, mas a gente vai abrir um outro desconto especial para quem perdeu o desconto de ontem. Também vou colocar lá no grupo para vocês daqui a pouquinho. Então, quem perdeu, que me ligou hoje, triste, então corre, porque ainda dá tempo, mas vai ser por tempo limitado. Então, só até amanhã de manhã, tá bom? Que vale a promoção que eu vou pôr para vocês lá no grupo. Então, vamos começar hoje. Nossa aula, ela é menor, claro, porque é uma aula inaugural. Então, abro para Ana Paula Brandão, com uma enorme gratidão a ela, a confiança, a presença e a oportunidade que ela sempre nos dá de aprender um pouquinho com ela e de estar hoje aqui conosco neste projeto. Espaço todo seu, Ana. Boa noite. A Raquel, sempre agradeço, sempre, mas em especial a todos vocês que estão aí cedendo para a gente uma horinha da noite de vocês, do meio da semana, que a gente sabe como é corrido, né? E a proposta de hoje é a gente falar um pouquinho dentro da disfagia da broncoaspiração. Quem me conhece alguma coisa sabe que às vezes eu engato num raciocínio e eu começo a falar muito rápido. Aí é só a Raquel aí me chamar a atenção que eu reduzo a velocidade. O meu objetivo, gente, hoje à noite é a gente conversar o máximo possível. Então, eu trouxe um guia, né, para eu ir me organizando, mas também quem me conhece sabe que às vezes eu estou falando lá do último slide no primeiro minuto. O que importa é que tudo que está proposto para o guideline que está proposto hoje vai ser falado, mas talvez em outra ordem. E vamos iniciar. E quem quiser fazer perguntas, eu vou pedir para ir perguntando no chat, para não abrir o microfone conforme a Raquel falou, e a Raquel vai lendo aí para a gente vai conversando. Algumas perguntas a Raquel já me conhece, a gente vai deixar para o final, tá, Raquel? Principalmente se for alguns raciocínios pessoais de alguns pacientes que a gente tem que deixar mais para o final para não perder para todo mundo a linha de raciocínio. Então vamos lá. Broncoaspiração, né? Que é, na verdade. Tá compartilhando, né, Raquel? Que é o grande medo, a grande preocupação que a gente acaba tendo em relação à disfagia. Mas para a gente pensar na disfagia, eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre a deglutição, né? Que é um ato extremamente complexo, né? Não é simples. E eu penso na deglutição sempre em 5 fases, que seria, né, a fase antecipatória, a fase preparatória oral, a fase oral, a fase faríngea e a fase esofágica. Vocês vão entender por que que essa divisão, contemplando a primeira fase como antecipatória, ela é importante no raciocínio lá no nosso final da nossa noite de hoje, quando eu trouxe alguns exemplos para vocês, para a gente raciocinar
o que a gente está vendo nos exames versus o que a gente pode pensar de causa, e eu conseguindo pensar na causa daquela aspiração, na causa daquela penetração, eu tenho um planejamento terapêutico. Então, é muito importante a gente conhecer a neuroanatomofisiologia da deglutição. Isso também é a primeira parte do nosso módulo que começa dia 30 de abril. A gente vai ficar 2 dias falando sobre controle neurológico da deglutição, que eu não acho, de forma nenhuma, que é tempo suficiente. Se a gente ficasse falando 50 horas, a gente teria assunto para 50 horas para falar sobre neuroanatomofisiologia da deglutição. O que é importante a gente pensar? Que a gente vai ter um controle central e um controle periférico. E dentro desse raciocínio, a gente vai ter outras subdivisões. Então, eu posso pensar nas alterações corticais ou nas alterações subcorticais. Eu posso pensar nas alterações supratentoriais ou nas alterações infratentoriais. Então, eu tenho diferentes formas de raciocinar aquela alteração, por exemplo, do vedamento labial do meu paciente, aquele aumento de tempo de trânsito oral. Mas hoje o nosso corte é principalmente da fase faríngea, mas o que eu vou mostrar para vocês é que não é possível. Por exemplo, quando a gente pensa na língua, quando a gente pensa na fase antecipatória, a gente está pensando na proteção das vias aéreas para não ter as penetrações e ou as aspirações. Então, deglutição é tudo, é desde a intenção de eu me alimentar até a entrada do alimento no aparelho gástrico, no estômago. E disfagia, a gente vai considerar aqui para o nosso raciocínio da noite, é qualquer alteração, desde a intenção de eu me alimentar também até a entrada do alimento no esôfago. Então, alterações, por exemplo, de compreensão, de cognição, de rebaixamento cognitivo, podem justificar, sim, pode ser a causa primária daquele paciente que vocês estão atendendo disfagia. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E nossa grande questão é a aspiração. Eu gosto muito de raciocinar a aspiração em relação às causas, né? Os momentos, o antes, durante e o após, e as principais causas para a gente pensar na proposta terapêutica. Mas, como complicação da disfagia, eu não tenho só a aspiração que pode ser fatal, que pode levar o paciente a óbito. Eu tenho a desnutrição, eu tenho a desidratação, eu tenho o desprazer, né? A falta de prazer em se alimentar. Tudo isso são complicações de um quadro de disfagia. E disfagia também, a gente tem de falar sempre em disfagia orofaríngea, mas a gente sabe que não é só isso. Eu posso ter uma disfagia oral, eu posso ter uma disfagia antecipatória, eu posso ter uma disfagia faringoesofágica, então com alterações esofágicas e sintomas faríngeos. Então tem diversas formas da gente diagnosticar, da gente caracterizar essa alteração desse nosso paciente. E dentro, né, das algumas complicações que a gente tem da disfagia, a gente sabe que muitas vezes a causa da aspiração é a desnutrição ou a desidratação. Ou então, a falta de um bom prognóstico para aquele paciente é a desnutrição e é a desidratação. E isso costuma acompanhar muito mais do que a gente imagina nos nossos pacientes, até mesmo do que a aspiração. Porque uma fraqueza globalizada, uma desnutrição, vai levar até esse paciente não ser candidato a ter uma boa adesão da fonoterapia, porque fonoterapia é sinônimo de gasto energético, tanto do ponto de vista de terapia indireta, como exercícios isométricos isotônicos. Camila, isso. Tanto do ponto de vista de terapia indireta é gasto energético, como também quando a gente monta uma sequência de manobras de proteção, posturas ou manobras de limpeza. Isso tende a levar a ficar uma deglutição que tem um gasto, uma intenção completamente diferenciada e vai cansar esse paciente, não só do ponto físico, como do ponto mental, que isso também é importante. Toda a nossa abordagem tem que tomar muito cuidado para que todas as nossas orientações, todos os nossos exercícios não desgaste o paciente do ponto de vista mental. Também vamos falar um pouquinho sobre isso ali para frente. Quando eu penso nos pares cranianos, né, envolvidos com a deglutição, a gente conhece bem na literatura falando do quinto, do sétimo, do nono, do 11º e do 12º. Mas a gente sabe que quando a gente contempla a fase antecipatória, a gente tem que pensar no primeiro, no segundo, no quinto, no sétimo, no oitavo par, no nono, no 10º, no 11º e no 12º.
Ana, mas eu tenho que saber toda essa base teórica para olhar um paciente com disfagia e pensar, né, e predizer as dificuldades que ele tem na fase faríngea? Sim, sim. A gente estaria muito jogando ao acaso se a gente não tiver esse pensamento bem torneado, bem focado para a gente fazer as hipóteses diagnósticas. Então, quando a gente pensa em reflexo de deglutição, que eu gosto de chamar do início da fase faríngea, isso não a gente tem aquele esquema bem conhecido na literatura desde a década de 80, que é quando a língua faz um movimento antero-posterior, aí o alimento toca ali a borda da língua lateral, toca nos pilares, inicia-se uma comunicação que vai de baixo para cima, visando o sistema nervoso, fecha o sistema respiratório que o sistema digestivo tem que abrir. Como reflexo, a gente pensou nisso muitos anos. Hoje a gente pensa como isso podendo acontecer, esse início da fase faríngea, ou o vulgo reflexo da deglutição, ele começa desde a fase antecipatória, desde a visão, desde o olfato, desde o paladar, porque isso já vai retroalimentando toda a questão do movimento da língua, da formação do bolo, para eu ter uma ejeção melhor, ter um melhor jogo pressórico, para ter uma melhor proteção das vias aéreas. Estou falando muita coisa, eu sei, mas isso vai ser compreendido até o nosso final da noite de hoje. E aí, quando a gente pensa, então, nesse vulgo reflexo de deglutição, a gente vai pensar prioritariamente na questão sensorial do nono, do 10º e do 11º par craniano, que a gente pensa ali na questão do plexo faríngeo, trabalhando tanto na questão da sensibilidade, quanto na questão também da motricidade dessa fase faríngea. O que é penetração e o que é aspiração? Penetração, então olhem aqui para minha mão, eu tenho 3 portas de proteção. Eu tenho as pregas vocais, as falsas pregas vocais e a epiglote versus a aritenoide. Toda vez que a gente engole, né, espera-se que o reflexo de deglutição aconteça, o início da fase faríngea aconteça, e eu vou ter o fechamento dessas 3 portas, a elevação e anteriorização para ter o devido relaxamento da transição faringoesofágica. Isso é o que a gente chama, né, de fase faríngea, esse transporte faríngeo do bolo alimentar, que vem da cavidade oral até a entrada no esôfago e no estômago. Mas muitas coisas podem acontecer aí no meio do caminho e esse alimento ser desviado para a via aérea. E eu posso ter a penetração, é todo alimento que entra na via aérea, mas fica acima da prega vocal. Eu posso ter a penetração do alimento ou eu posso ter a aspiração, quando o alimento passa da prega vocal para baixo. Então, essas 3 portas de proteção, fora elas fecharem, elas têm que elevar, e o complexo laríngeo tem que elevar e anteriorizar, para relaxar a transição faringoesofágica e o bolo passar sem dificuldade, sem desvio do caminho. Mas, o que a gente espera se eu não tiver esse correto funcionamento da fase faríngea, que é uma integração sensório-motora e é também uma questão de integrar todas as fases da deglutição, da antecipatória à esofágica. A gente sempre pensa na deglutição como aquela questão descendente, mas eu também tenho toda uma questão orgânica ascendente. Por exemplo, a pressão do pulmão, do fluxo respiratório para um bom fechamento e para uma boa manutenção da elevação e da anteriorização. Então, eu tenho volume e fluxo aéreo que vem de uma via ascendente que tem a ver com essa proteção, tanto com a força desse fechamento, como com a força, a organização da contração da musculatura da faringe. E a gente sabe também que não é só isso, né? Então, por exemplo, se eu tiver com refluxo, se eu tiver com alterações gastrointestinais, isso pode comprometer a minha produção de saliva, e isso vai comprometer também toda a minha formação e minha ejeção do bolo. Então, o tempo inteiro eu gosto de pensar numa via ascendente e descendente acontecendo, envolvendo diferentes pares cranianos com controle central e periférico. Se o alimento é desviado por algum motivo e penetra na via aérea, o que a gente espera é uma tosse, é alguma coisa que avise, olha, está entrando alimento no local inadequado. Essa tosse, por muitas vezes, eu pensei nela, e a gente conversa com colegas, a gente tem uma impressão de que seria já alguma coisa patológica. Mas a gente tem que pensar nessa tosse como uma tosse protetiva. Então, ela estar presente é muito bom.
porque está avisando que está entrando alimento, que está se desviando alimento do caminho para o direcionamento do esôfago. Tá claro até aí, Raquel? Posso continuar nessa sequência ou você acha que tem que... Para mim tá ok. Tá ok para vocês, pessoal? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Pelo chat, não. Sim, ok. Pode seguir. Então, dentro desse raciocínio, a gente falou um pouquinho sobre controle central e periférico, diferentes formas de olhar, das diferentes fases da deglutição, dando maior enfoque na fase faríngea da deglutição e pensando no tal do reflexo de deglutição, que eu chamo de início da fase faríngea, que faz toda essa questão protetiva para que o alimento não entre nos pulmões. Aí, tudo bem. Mas nós ficamos por anos das nossas vidas, eu ainda acredito que tem muita gente que vai lá e faz a pesquisa do reflexo da deglutição. Isso também, parte da literatura, já descreve que para a gente nem sempre você tocar no pilar e não ter o movimento de elevação de véu e de contração de faringe, significa que esse paciente tem atraso do reflexo da deglutição, que eu vou chamar uma fase faríngea iniciando um pouco mais para baixo. Espera-se que, quanto mais para baixo essa fase faríngea inicie, maior a chance de eu ter penetração e ou aspiração. Mas a questão é que a literatura de 2009 para frente, em 2018, então a gente tem um texto da Ianessa maravilhoso, isso vai se movimentando. E a fase faríngea, a gente sabe que fisiologicamente ela não tem que iniciar, que nem está na literatura lá da Logman, que todo mundo usa o mesmo slide, que é o toque do espelhinho no pilar anterior. Eu posso ter a fase faríngea, ou reflexo de deglutição, iniciando em outros locais, por exemplo, nas moléculas, na base da língua, na epiglote, no muro epiglótico, nos recessos piriformes e até mesmo na transição faringoesofágica. Então, o fato de eu tocar e o paciente não responder, não ter um movimento de contração, de fechamento de véu, não significa, não é sinônimo de que ele tem um atraso, de que ele tem uma alteração. Porque em estudos de grupos controles de fisiologia e não de fisiopatologia da deglutição, a gente encontra o início da fase faríngea em diferentes locais e até bem mais para baixo. Detalhe, quanto mais para baixo tiver o início da fase faríngea, maior a chance que eu tenho de ter penetração e ou aspiração. Mas eu vou mostrar para vocês que nem sempre isso é uma correlação exata. Únicas três causas possíveis de uma pessoa ter disfagia em grupos, né, que eu vou colocar em subgrupos. Ou o paciente tem disfagia porque ele tem alteração na cognição, no comportamento, na consciência, na compreensão. Tem muito a ver com as disfagias da fase antecipatória, alterações de memória, rebaixamento por medicação. Eu posso ter um segundo grupo de pacientes que tem a apraxia, então uma dificuldade na programação do ato motor da deglutição. Então, eu coloco o alimento na boca do paciente e nada acontece. E eu posso ter os pacientes com dificuldade na execução. Então, imagine um paciente com paralisia, com flacidez de língua ou com paralisia de laringe. É uma dificuldade de execução e não de programação. Quando a gente pensa de programação, a gente pensa no ato motor voluntário. Quando a gente pensa dificuldades da execução, é tanto de atos motores voluntários como involuntários. E dentro desse grupo, eu tenho 6 possibilidades, únicas possibilidades de alteração de execução. Ou o paciente tem uma alteração de flacidez, neurônio motor inferior, ou ele tem displasticidade, neurônio motor superior. Ou ele tem hipocinesia, ou ele tem hipercinesia, ou ele tem ataxia, ou ele é misto. Pensa, por exemplo, numa esclerose múltipla, onde eu tenho desmineralização em mais de um local. Então, eu posso ter tanto sintomas de neurônio motor inferior, flacidez, como eu posso ter sintomas de neurônio motor superior, como espasticidade. Então, um paciente flácido e espástico. Por exemplo, a gente costuma ver isso também nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Então, quando eu penso nas dificuldades de execução, eu tenho que englobar esses pacientes numa dessas 6 alterações. Então, quando eu falo disfagia orofaríngea, mecânica e neurogênica, com hipocinesia de língua, com flacidez de laringe de língua. Então, quando eu consigo fazer esse tipo de diagnóstico, que eu tenho as informações mais esmiuçadas, fica muito mais fácil da gente ter um olhar investigativo o tempo inteiro da avaliação e o tempo inteiro da terapia.
Outro ponto importantíssimo para a gente pensar é a questão da sequela da sequela. O que é isso? Eu posso ter disfunções, então, o fato de eu falar para você que o paciente tem um desvio de língua que leva a uma alteração da formação e da ejeção, que gera uma perda prematura com penetração antes da deglutição, vou falar de novo. Então, um paciente com desvio de língua que leva à alteração da formação e da ejeção do bolo, que gera uma perda prematura e que leva à penetração e ou aspiração antes da deglutição, pode ser motor ou pode ser sensorial. Então, imagina um paciente que, por um certo tempo, até chegar à fonoterapia, ele teve uma formação ruim de bolo, ele tem estase, então ele vai ficando com acúmulo de alimento, e o acúmulo de alimento é uma barreira mecânica para que quando eu coloco uma outra colherada, uma outra garfada, os próprios receptores, os receptores sensoriais da boca não recebam aquela informação e ele vai ter uma formação mais alterada ainda, que é o que a gente chama de sequela da sequela. Então, eu posso ter um desvio motor que é de fundo sensorial, ou eu posso ter um desvio motor que é de causa mesmo motora. E alguns casos são sensoriais e motores. Ana, é possível a gente fazer tão detalhadas, descrever essas informações tão detalhadas? É possível, sim. É claro que quanto mais prática, mais fácil fica. Mas isso faz total diferença no nosso raciocínio. Então, aqui a gente falou das 3 principais causas de disfagia. E dentro disso, a gente vai pensar mais ali no final da aula os momentos antes, durante e após, segundo cada uma das alterações que eu trouxe de exemplo para vocês. O problema a gente sabe na fisiologia que a gente pode ter penetrações e até mesmo uma aspiração. Isso significa, né, pequena quantidade, mas eu tenho uma questão de imunidade, uma questão de todo um funcionamento mucociliar que consegue, do ponto de vista pulmonar, que consegue expelir, que consegue resolver aquilo. O problema é quando eu tenho alterações, por exemplo, já respiratórias, e aí qualquer pingo que cai vira um grande oceano. Eu posso ter muitas complicações. Então, o mais importante do que aspirar é a gente tentar entender qual substância que está sendo aspirada. Por exemplo, saliva é péssima, é uma das nossas principais causas de complicação, principalmente quando a gente tem a má higiene oral. Então, por isso que nos últimos anos, nas UTIs, tem toda uma visão do estomatologista, do cuidado da higiene oral pela equipe de enfermagem, porque a gente sabe dos desdobramentos, das complicações que uma higiene oral inadequada leva no caso de uma aspiração dessa saliva. Eu posso ter casos de pacientes que tiveram lá uma convulsão e aspiraram vômito. Então, eu posso ter uma pneumonite, né? Que o paciente recobra a consciência, ele evolui com uma disfunção respiratória que costuma ser principalmente as pneumonites. Eu posso ter aspiração do alimento, de diferentes consistências, de diferentes volumes, que vão me dar repercussões também diferentes. E eu tenho, em muitos casos, a aspiração, ou até mesmo a microaspiração do refluxo gastroesofágico, e devido ao pH também vai dar pneumonites e pode desdobrar para infecções, para as pneumonias aspirativas. Então, a higiene oral e o risco do não manejo de saliva é uma das nossas grandes complicações. A imunidade, a condição da imunidade, antecedentes respiratórios e estado geral, quer dizer, uma coisa é ter um paciente com imobilidade de hemilíngua, com flacidez de hemilíngua. Outra coisa é ter um paciente com rebaixamento cognitivo, sedado por medicação, com aquela alteração de mobilidade de língua. Então, assim, a coexistência das comorbidades vai piorando qualquer coisinha que em alguns pacientes não tem impacto, nem no transporte e nem na segurança da fase faríngea da deglutição. Outro ponto importante é que a gente sempre pensa que a aspiração do alimento, a aspiração da saliva vai desencadear a pneumonia, vai desencadear as complicações respiratórias, mas também acontece com uma frequência importante as alterações respiratórias de base gerarem uma incoordenação naquele fluxo ascendente de um bom volume, de uma boa pressão dos músculos, do volume pulmonar pela musculatura expiratória, e isso sim gerar aspiração. Então, é aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, eu posso ter base de pneumonias aspirativas, onde a doença de base é o sistema respiratório.
Outro ponto importantíssimo é a gente pensar na aspiração audível, então aquele paciente que tosse, que engasga, que mostra o desconforto, que tem desconforto à alimentação, e aqueles pacientes que não aspiram. E uma das principais causas do paciente se transformar em um aspirador silente, presta atenção, é a própria aspiração. Então, no começo ele até tinha um pigarro, mas aquilo persiste 1 dia, 3 dias, 5 dias, uma semana, e aquilo começa a desensibilizar. Então, se vocês colocarem aqui, se vocês pegarem o dorso da mão de vocês com a caneta e dar uma apertada, vocês vão sentir. Agora, se eu ficar apertando, 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 quando eu tocar de novo, eu não vou ter a mesma sensibilidade, que é o que a gente chama. Ele começa aspirando, microaspirando, e daqui a pouco as penetrações e as aspirações se transformam em silenciosas, que, na verdade, a grande maioria dos nossos pacientes vão ser aspiradores silenciosos se a gente não fizer uma intervenção rápida. Aí entra mais uma vez a importância do nosso olhar global em cima desse paciente. E aí a gente cai. Quais são as principais queixas, né, do paciente, sinal ou sintoma? É a tosse, é o engasgo. A recusa à alimentação, ela é extremamente importante, pode estar dando notícias de que esse paciente não tem conforto, não tem prazer, porque alguma coisa está acontecendo e que por motivos diversos ele não consegue comunicar isso a gente. Imagina um paciente com uma afasia, imagina um paciente com uma dificuldade de compreensão, de expressão. Então, ele simplesmente recusa a alimentação, quer dizer, é um sinal importante para a gente suspeitar como é que está a segurança desse transporte faríngeo. E a dispneia, por exemplo, posso ter sudorese, eu posso ter dispneia, mas para eu ter toda uma base de evidências clínicas muito grandes, eu também tenho que entender a base do status clínico desse paciente. Quanto mais tempo ele já tem a disfagia, esse descontrole, essa desorganização, menor é a chance de você identificar isso muito fácil com sinais e sintomas. Uma das histórias importantes, eu gosto muito de pensar na correlação, né, da respiração, da voz e da fala e da deglutição. Então, se eu escuto um paciente com uma voz muito soprosa, ou com uma nasal, eu vou pensar que ele tem esfíncteres funcionais que estão alterados. E isso me faz imaginar, projetar que eu posso ter uma alteração do jogo pressórico, da proteção das vias aéreas. Então, o paciente falando comigo, eu já vou imaginando pelo padrão articulatório, pelo padrão vocal dele e pelo padrão respiratório, conforme eu estou observando, se não existe uma chance maior dele estar aspirando, mesmo que seja silenciosamente. Outro ponto importantíssimo é que às vezes a gente entra com muito receio no paciente e avalia ele com pequenas quantidades. E às vezes uma colheradinha pequenininha de 3 ml não é o suficiente para dar pistas para esse paciente responder com a tosse, porque ele já tem, principalmente nos pacientes com alteração de controle de saliva e secretivos. Para a gente avaliar esse paciente, a gente tem que ter uma base mínima aí de diferentes consistências e quantidades para conseguir, no mínimo, evocar a alteração. Porque às vezes você para na avaliação porque ele tossiu com 5 ml de líquido, você fala, não, ele aspirou. E você para, e se você desse líquido pastoso, ele ia ter um melhor controle e não iria aspirar. Então você acaba fazendo a intervenção de suspender a via oral, de manter suspensa sem uma necessidade. Por quê? Porque eu tenho que avaliar diferentes consistências, diferentes quantidades e com diferentes inputs para ver se eu observo ou não a aspiração, ou então sinais clínicos, mesmo que seja de uma aspiração silenciosa. Imagina um paciente que aspira após, porque ele tem muita estase na transição faringoesofágica. Se você perguntar para mim assim, Ana, eu vi a videofluoroscopia, ou então eu vejo esse paciente, eu dou uma colherada, ele fica fazendo deglutições múltiplas espontâneas, quer dizer, me dando o sinal de que tem ainda alimento parado, mesmo que ele não refira, tem alimento parado, eu dou uma colherada e ele fica lá. Aí você pergunta, seu Zé, por que o senhor está engolindo tantas vezes? Se ele tiver compreensão para tudo isso, né? Cognição para tudo isso. E aí você vai imaginando que tem alimento parado, e isso tem uma chance maior dele penetrar e ou aspirar após. Então, quanto mais estase eu tenho ali, maior a chance de eu desensibilizar essa comissura posterior, essa penetração pela região posterior da laringe. E se você perguntar, Ana, o que eu faço para esse paciente parar de ter essa retenção para ele ter menor chance de aspirar após? Eu vou te fazer mais uma pergunta.
Por que que ele tem essa estase na transição faringoesofágica? Porque alguns pacientes têm essa retenção na transição faringoesofágica que gera aspiração após, porque o paciente, prestem atenção, ele tem uma alteração de vedamento labial. O outro paciente tem essa estase porque tem uma redução da elevação e da anteriorização da laringe. O outro paciente tem a mesma estase, eu estou pedindo para vocês imaginarem a mesma estase, com diferentes repercussões, com diferentes causas. Então, um paciente, para melhorar essa estase, eu vou trabalhar vedamento labial. Outro, eu vou trabalhar mobilidade e força de língua, resistência de língua. Outro, pode ser que eu precise trabalhar contração de faringe e elevação de véu palatino. Então, não tem o mesmo tratamento para uma estase na transição faringoesofágica. Eu vou mostrar isso para vocês hoje no último momento. Então, eu tenho que entender a causa da penetração e da aspiração. É estase? É perda prematura? É o quê? É aspiração antes? É aspiração durante? É aspiração no pós? É de causa neurosensorial ou é de causa motora? Eu sei que eu já falei muito para vocês em 2 slides, mas eu juro para vocês que isso é possível a gente fazer com os nossos pacientes, ter toda essa base de raciocínio. Uma das principais causas de dessensibilização, na verdade, de aspiração silente, não é pela denervação, por uma lesão do plexo faríngeo, seja do nono, seja do 10º ou do 11º par. Não é sempre porque você tem uma lesão da inervação que você para de ter essa sensibilidade para convocar uma motricidade que proteja a via aérea. Eu posso ter o quê? A dessensibilização, a presença da disfagia levando à habituação. Então, mais um ponto. Quanto tempo ele está com sonda? Quanto tempo que ele está secretivo? Como que está esse controle da saliva? Saliva espessa, higiene oral ruim, tudo isso são motivos de eu ficar muito mais preocupada com aquele paciente. Então, eu tenho que entender a aspiração às diferentes causas, então, às vezes, a própria fisiopatologia da doença, pensa numa esclerose lateral amiotrófica, pensa numa doença de Parkinson, pensa no paciente que evolui de um TCE com paralisia de língua, com paralisia de laringe, com incoordenação faringoesofágica. A medicação, rebaixamento, quantos pacientes, principalmente os que usam sedativo, você vai ter um rebaixamento do status dele e é isso que justifica a aspiração. Às vezes, não é só aquela medicação, é a interação medicamentosa que esse paciente está fazendo, que às vezes basta um médico ou modificar a dose ou o horário da medicação e deixar esse paciente durante o dia mais acordado, mais atento, você já tira o paciente de um quadro aspirativo. Então, a gente tem que entender, sim, das medicações que esses pacientes estão tomando. Outra coisa importantíssima é a postura dos pacientes. Imagina um paciente sem controle de tronco, seja por flacidez ou seja por uma hiperreflexia. Esses pacientes também vão ter um comprometimento da segurança do transporte faringoesofágico. E a presença da traqueostomia e da sonda, né? Existem vários trabalhos mostrando para a gente que nem todo, prestem atenção, nem todo paciente traqueostomizado é sinônimo de que ele vai aspirar, mas a gente sabe que um paciente com cânula de traqueostomia, principalmente os pacientes que usam com o cuff insuflado, eu tenho uma alteração da fisiologia da proteção muito maior, porque o fluxo aéreo está desviado, porque o fechamento da via aérea também pode estar alterado e porque a sensibilidade dessa laringe também vai estar alterada por essa questão do ar frio, por essa questão de toda a modificação desse fluxo expiratório. Então, a presença da traqueostomia em alguns pacientes não tem impacto nenhum, não tem correlação nenhuma com a aspiração durante. Já em outros pacientes, só quando a gente consegue diminuir calibre, fechar a cânula, que a gente consegue ter o retorno da melhor proteção da via aérea. Ana, mas como que eu vou saber? É caso a caso. Então, em alguns pacientes, a evidência de que essa cânula está piorando a condição desse paciente. Em alguns outros casos, ele tem uma alteração da elevação e da anteriorização por uma falta de contato de dorso de língua com faringe, ou então da manutenção desse contato de base de língua com faringe. Basta eu compensar isso, que a cânula de traqueostomia não tem efeito naquele paciente. E a presença da sonda, né? A gente sabe que a presença da sonda tem trabalhos desde a década de 90 falando que aumenta até em 3 vezes o risco da aspiração
ser infectada, na verdade, de gerar pneumonia. Então, assim, entre um paciente que aspira com sonda e um paciente que aspira sem sonda, o paciente que aspira com sonda tem muito risco, tem um risco muito maior, 3 vezes ou 4 vezes a mais, de fazer uma infecção respiratória. E mais do que isso, então, assim, um paciente com cânula, cuff insuflado, sonda nasointeral e já sem comer há 3 meses, quando eu chego no caso, ele tem tudo para ser um aspirador silente. Então, a forma que eu vou olhar para esse paciente é completamente diferente de quando eu sou chamada numa UTI para atender um paciente que ficou entubado, sei lá, por uma semana e acabou de estubar e está com dificuldade para líquido. São olhares fonoaudiológicos completamente diferentes. Mais do que isso, a gente tem que pensar nas possibilidades de falso positivo e de falso negativo, dos sinais e dos sintomas. Então, nem toda voz molhada, prestem atenção no que eu vou falar para vocês, nem toda voz molhada significa que teve entrada do alimento na via aérea. Porque eu posso ter estases, por exemplo, graves na valécula, e isso modificar o output vocal. E o contrário também é verdade. Nem toda voz ok, sem estar molhada, sem estar tensa, estrangulada, significa que foi tudo para o estômago. Pode ser que tenha tido penetração e aspiração, sem ter tido retenção nas pregas vocais, e por isso que eu não vejo modificação na voz. Conforme eu falei para vocês, um tempo fonatório reduzido, uma voz soprosa grave, com tempo fonatório de 2 segundos, pode ter uma maior relação com uma aspiração durante por alteração de uma das portas. Mas porta de proteção. Mas em nenhum momento eu estou falando para vocês, presta atenção, que todo paciente com tempo fonatório de 2 segundos está aspirando, até porque são funções diferentes. Então, nem todo paciente com uma disartria gravíssima, ele tem um impacto grande na formação e na ejeção do bolus. E a gente vê até pacientes com anartria, que, claro, com todas as suas adaptações, ainda fazem uso da via oral com segurança. Então, o tempo inteiro, eu fico pensando no falso positivo e no falso negativo. Aqui um exemplo que eu sempre mostro, que eu acho ele extremamente didático, é um paciente é um paciente que a gente chegou a tirar a sonda dele mais de uma vez, e ele tirou a sonda a primeira vez, e logo depois ele teve uma complicação do quadro respiratório. Os médicos reintroduziram, a gente continuou fazendo terapia, e quando tirou a segunda vez a sonda dele, porque ele estava indo bem, ele de novo teve uma recaída respiratória. A gente falou, não, esse paciente tem que ir para videofluoroscopia. Aqueles casos, eu tenho que fazer videofluoroscopia em todo mundo para saber fazer esse tipo de diagnóstico? Não. Quanto mais experiência e mais conhecimento teórico, prático você tem, você vai hipotetizando e vai testando. Agora, olha que interessante esse paciente, escutem a voz dele, e vejam ele apontando. A fonoaudióloga fala para ele assim, aonde está parado o alimento? E vocês vão ver que ele vai mostrar na cavidade oral. Só que eu quero que vocês olhem a valécula dele. Onde? Aponta para a gente, por favor. Só coloca o dedo. Dentro da boca. Tá. O paciente refere alimento parado em cavidade oral. É mentira? Não é mentira. Olha, ele tem estase aqui, ó, no palato duro. Então, ele refere essa estase. Então, eu vou tratar segundo o sintoma e o sinal clínico que eu estou vendo. Mas se eu não tivesse na videofluoroscopia ou na nasoendoscopia, ele não me dá sinais. Aqui, ó, olha o tamanho da estase que ele tem na valécula. E, na verdade, o que ele complicava é porque ele tinha essa estase assintomática, que gerava penetração e aspiração após, mas ele não tinha nem sinal e nem sintoma. Então, esse é um falso positivo, porque ele me mostra, eu vejo que tem coisa parada na boca, mas não é isso que realmente está acontecendo, gerando as complicações respiratórias do paciente. Agora, veja aqui um falso negativo. Observem aqui, são as pregas vocais do paciente. Desculpa, escutem a voz do paciente, o A, se é tenso, se é molhado, que vocês vão ver que não, vocês vão escutar que não é. E observem o tempo inteiro a prega vocal dele contrastada. Vai ser agora. Tosse, engorda. Pigarreia, pigarreia, engorda. Engorda. Engole.
Então, esse é um exemplo que eu mostro para vocês, que vocês viram que as pregas vocais do paciente estava contrastada, estava com resíduo e a voz dele estava limpa. Então, isso seria um falso negativo, um sinal falso negativo. Então, é o que complica um pouquinho a nossa vida na disfagia, que eu vou ter na clínica muito falso positivo e falso negativo. A mesma coisa que eu falei para vocês no começo. Se eu tocar o pilar anterior, a parte lateral da orofaringe e o paciente não tiver o início da fase faríngea, nem sempre eu posso chamar isso de atraso. Ele pode ter uma fase faríngea, fisiologicamente falando, iniciando um pouquinho mais para baixo. Então, segundo isso, eu posso ter a entrada do alimento nas vias aéreas, que vai ter diferentes impactos caso a caso. Então, vai depender, o impacto tem muito a ver com o volume, né, com a quantidade que é aspirada, com a consistência. Então, uma coisa é um paciente que aspira só com uma consistência, outra coisa é um paciente que aspira com 2 ou 3 consistências, todos os volumes testados. E mais importante, né, do que, às vezes, o volume, porque às vezes ele aspira grave, mas para líquido em grande quantidade. Para as outras consistências, ou até mesmo para o líquido em pequena quantidade, imputado, gelado, azedo, doce, amargo, ele já não tem mais a entrada na via aérea, porque toda a questão sensorial consegue ajudar a recrutar o movimento para proteger a via aérea. Mas mais importante do que o volume e a consistência, gente, é a sistematicidade. Então, se eu tenho um paciente que está com gastrostomia, quer dizer, não está com nada por via oral e não estabiliza esse pulmão, eu tenho que pensar na aspiração de saliva, na aspiração de secreção e a sistematicidade. O tempo inteiro tem penetração de laringe na via aérea. É isso que vai levar tanto a dessensibilização como as complicações respiratórias. Então, é pior uma microaspiração sistemática do que talvez uma aspiração grave para apenas um volume e para uma consistência. Outra coisa que já caiu por terra para a gente, que a gente sempre fala que a pneumonia aspirativa é de base direita do pulmão. Isso para quando o paciente está se alimentando na vertical e principalmente para as consistências mais liquidificadas. Porque esse trabalho de Franquet, de 2000, é maravilhoso, onde ele fala de pneumonias aspirativas. E ele vai mostrar, por exemplo, o segmento posterior do lobo superior e o segmento posterior dos lobos inferiores também contrastados. Então, nem sempre a pneumonia aspirativa é só com aquela imagem que você tem da base direita do pulmão. Se o paciente se alimenta na cama, num decúbito um pouquinho mais abaixado ou com consistências mais espessa, a própria troca gasosa desse paciente vai levando espalhando para os brônquios superiores e médios do pulmão. Então, é óbvio que eu não estou falando que quando você tem um infiltrado da base direita com alteração dos parâmetros de ausculta cervical, sibilo, estertor, eu não estou pensando numa pneumonia aspirativa, mas não é para pensar só aí. Eu posso ter distribuição da aspiração em outros locais do pulmão. E eu também vou ter as diferentes complicações respiratórias. E aí é um mar, a gente podia ficar aqui horas falando sobre só pneumonite e pneumonia, né? Inflamação e infecção. Ainda nós temos, na literatura mundial, ainda existe uma dificuldade da gente ter certeza de algumas afirmações. Muitas pneumonias que são encaminhadas para a gente como pneumonia aspirativa, você vai lá ver o paciente, ele não tem nenhuma daquelas 3 questões, cognitiva, comportamental, ele não tem dificuldades na programação, ele não tem dificuldades na execução, e você fica pensando, mas por que me encaminharam essa pneumonia aspirativa? Então, eu tenho que pensar, eu tenho que questionar os colegas que estão me encaminhando, porque muitas vezes foi um episódio de aspiração, aí você tem lá a base direita assim infiltrada, alguns casos com complicação, até com abscesso pulmonar, complicações mesmo, com impacto na fisiologia da respiração, com impacto na proteção da via aérea, mas foi um episódio. Será que ele merece todo um esquema de língua para fora, língua para dentro, estimulação tátil, térmica, gustatória? Nós temos que pensar nisso, a não ser que essa grande disfunção respiratória que aconteceu por um único episódio está levando agora à incoordenação da proteção da via aérea. Então, toda a base da tua terapia nessa situação é principalmente respiratória. Em outras palavras, que eu quero deixar aqui para vocês, nem toda, né, paciente que está com disfagia precisa de estimulação tátil térmica gustatória, precisa de coaptação glótica e precisa de mobilidade de língua. Alguns pacientes você vai reabilitar só por vias sensoriais
outro por vias respiratórias, e às vezes a gente entra com uma língua como plus daquilo lá, né, como uma coisa a mais, para maximizar, mas eu sei que a minha causa daquela aspiração durante, por exemplo, é respiratória. Então, toda a minha abordagem para aquela aspiração durante tem um outro cunho, tem um outro objetivo. Se eu puder pedir uma coisa para vocês, fica aqui meu pedido. Esse daqui é um trabalho que tem na Desfeja, não, que tem no Desfeja Café, que vai entrar no... Vocês vão receber o material, tentem entrar lá e leiam esse trabalho do começo ao fim, para vocês verem que quanto mais a gente acha que a gente sabe, menos a gente tem certeza para afirmar esse nosso conhecimento. É claro que a gente já sabe muito da onde a gente veio e para onde a gente está, mas para a gente falar aí de aspirou, infectou, pneumonia aspirativa, existe muito, são diferentes culpados, tem enigmas a serem aí desvendados, e a gente tem nesse próprio trabalho que tá no Desfeja Café, a gente tem várias literaturas que embasam o trabalho de que aspiração não é sinônimo de infecção. Ah, então você está falando para a gente que eu não preciso me preocupar se um paciente aspira? De jeito nenhum. Eu só estou falando que a gente tem que ter a capacidade de pensar, porque a gente sabe o nível, a incidência da mortalidade é muito grande na disfagia aspirativa. Tem uns trabalhos agora do Japão mostrando que eles têm até resultados um pouco piores do que os resultados europeus e os resultados americanos em relação à evolução das disfagias, das pneumonias aspirativas. São os últimos trabalhos, eles me deixaram preocupados. Eu fico falando, o que está acontecendo nesse screening deles, que é diferente do que a gente lê, principalmente da literatura americana e europeia, que eles têm evoluções muito piores. A gente vai falar de 70% de letalidade na presença de uma pneumonia não identificada e não tratada em tempo. O tratamento não é só fonoterapia. Se for uma pneumonia aspirativa, tem que entrar com todo o suporte de oxigênio, com toda uma questão de fisioterapia e a questão medicamentosa. Então, a fonoaudiologia, ela não vai trabalhar sozinha nesses casos. Ah, Ana, mas eu, onde trabalho na minha cidade, eu não tenho acesso a ninguém. Gente, a gente sabendo, né, que a gente não sabe, a gente já está muito mais atento com tudo o que está acontecendo. E a gente vai tentar documentar o máximo possível, vai tentar recrutar cada vez mais os nossos parceiros da reabilitação da disfagia. Então, como prever a aspiração? Na clínica, tem como eu falar? Início da fase faríngea na valécula? Não. Eu vou ter uma ideia se ele tem uma boa evolução desse bolo sem desconforto, sem tosse, sem engasgo, sem deglutições múltiplas espontâneas, por exemplo. Mas eu não tenho como afirmar na minha avaliação clínica onde iniciou a fase faríngea do paciente. O comportamento do paciente em relação a ofertas, diferentes volumes e as diferentes consistências, me faz pensar, sim, na maior chance de eu ter uma aspiração, mesmo que seja silenciosa. E aí a gente fala dos inputs. Quanto mais eu imputar esse bolo, o que é imputar? Sabor, temperatura, volume, consistência, viscosidade, tudo que eu posso imputar, olfato, paladar, visão, eu facilito para essa proteção, para eu ter uma resposta motora diferente de proteção de vias aéreas. A sistematicidade da aspiração, mesmo que seja a microaspiração, é a que mais leva à habituação, quer dizer, o paciente não demonstrar mais para você que está entrando alimento na via aérea. E, mais uma vez, eu reforço, a aspiração não é sinônimo de infecção, mas em nenhum momento isso perde o risco que é um paciente aspirar. Eu só não posso sair afirmando que todas as pneumonias que encaminham para a gente como aspirativa, realmente elas são aspirativas do ponto de vista de reabilitação fonoaudiológica. Às vezes o fonoaudiólogo vai ter um espaço, sim, para melhorar, para maximizar dentro de uma outra causa do paciente. Então, eu tenho toda a questão das sequelas que eu mostrei para vocês, a questão do diagnóstico sensorial. Então, eu tenho um paciente com a fase faríngea iniciando mais lá embaixo, na transição faringoesofágica, quer dizer, que seria um atraso do reflexo da deglutição, ou então ausência. Alguns anos atrás, a gente falaria ausência do reflexo da deglutição, porque enche a transição faringoesofágica e a laringe está aberta, mas não tem penetração e aspiração, a conduta é uma. Não, enche a transição faringoesofágica e ele tem penetração e aspiração, a conduta é outra. O que eu estou querendo falar para vocês? Uma mesma imagem,
uma mesma ocorrência pode ter desdobramentos diferentes. Anne, como que eu vou saber qual que eu tenho que tratar? E aí é o conjunto de todo o quadro do paciente. Sinal, sintoma, doença de base, repercussão respiratória, prazer em alimentação e assim vai. Então, as provas terapêuticas, para a gente tentar pegar a aspiração, principalmente nos silenciosos, tem muito a ver com o input do bolo, com diferentes posturas e diferentes manobras de proteção das vias aéreas. A clínica pela clínica, né? A nossa grande maioria, a gente vai ter aí, eu tenho quase certeza, pacientes que não têm acesso a exames. Eu trouxe exames porque fica mais fácil de em uma hora eu conseguir mostrar para vocês tudo isso que eu estou falando, mas a gente vai ter que desenvolver aqui, né? O olhar do clínico nas diferentes ofertas para o paciente. A ausculta cervical pode ser um facilitador, a ausculta pulmonar pré e pós-oferta também podem ser facilitadores da gente identificar o desvio do alimento do esôfago e do estômago, e a oximetria. Embora a gente tenha trabalhos também que mostram que não é porque está tendo manutenção da saturação do O2 que significa que o paciente não está aspirando. Existem pacientes que aspiram e mantêm, pelo menos, aí vai depender do volume que está sendo ofertado e da condição respiratória de base dele. Então, não é porque, caiu a saturação, ele aspirou. Às vezes é pelo cansaço daquela deglutição que ele pode ter uma oscilação na saturação. Então, mais uma vez, eu vou ter falsos positivos e falsos negativos na nossa vida. É para se desesperar? Não. Isso só evoca a gente a pensar, a estar presente no presente toda vez que a gente está atendendo um paciente com disfagia. A forma de comunicar um paciente que está entrando alimento na via aérea é outra coisa que eu chamo muito atenção. Porque às vezes a gente chega em pacientes que eles estão com medo de alimentar, que o cuidador não quer dar de jeito nenhum, porque passou alguém e falou, tudo que ele come cai no pulmão, ele não pode comer mais. Então, para você retornar para uma segurança e um reinício de treino de via oral, às vezes eu tenho um fator medo atrapalhando essa adesão à terapia. Então, eu tenho que falar, eu não posso esconder, mas a forma que eu comunico isso, ela é completamente pensada. É para recrutar o paciente, o cuidador, implicar ele nos exercícios, na atenção durante a oferta, quando ele vai preparar o alimento, por que que tem que ter tal consistência? Por que que tem que evitar pedaços maiores ou então um sólido? Tudo isso faz parte de quanto a gente conseguiu implicar pela nossa comunicação. E os marcadores terapêuticos, né? Que é outra coisa importantíssima quando a gente está na clínica. Eu sempre filmo o paciente, né? Postura em repouso, ele fazendo exercício, conforme o que eu acho que tá alterado, né? Compreensão, programação, execução, a elevação de laringe, o controle de saliva, a oferta com diferentes consistências, porque se o paciente melhorar bastante, todo mundo reconhece que aquele exercício está dando certo, que aquela postura durante a alimentação tira ele do engasgo. Mas quando o paciente tem evoluções pequenas, né, e lentas, a gente acaba se perdendo se realmente ele está respondendo a nossa proposta ou não está respondendo. Então, marcadores terapêuticos, se eu tiver uma videofluoroscopia, se eu tiver uma naso, maravilhoso. Eu também vou usar não só como exame diagnóstico, como exame terapêutico, é um marcador da onde eu saí e onde eu estou 3, 4 meses depois. Mas é muito mais simples do que a gente imagina. É filmar, é documentar esses nossos pacientes. Indo para a nossa segunda parte do nosso encontro de hoje, alguém tem alguma pergunta até aí ou eu posso desdobrar agora para os exemplos? Temos várias perguntas, tá? Então, ou a gente deixa tudo para o final, eu já posso ir te fazendo. Quer fazer um pouquinho para as pessoas poderem pensar? Tá. Então, vamos lá. As que dentro do mesmo assunto, então vamos quando você trouxe a parte do slide que você falou, tem os dois exames do falso positivo e do falso negativo, tá? Então, dentro desse slide, a primeira pergunta foi da Áurea, ela colocou. Então, a gente só teria como fechar o diagnóstico da disfagia daqueles dois casos apresentados através do exame objetivo? Não, não. Imagina esse paciente que a gente não tinha levado ele para videofluoroscopia e a gente fez questão, tive que sair, ele era um paciente obeso mórbido, questão de maca, questão de levar ele para radiologia, era uma complicação. Só que como a gente foi 2 vezes
a gente percebeu que a gente provavelmente estava mediante a um sinal e um sintoma falso negativo. Então, isso fez eu correr atrás e falar, tem que documentar, eu preciso, mesmo que seja uma naso na beira do leito. O fato do paciente não ter voz molhada, mas ter uma voz soprosa, ao fazer a ausculta pulmonar dele e perceber que o pré e pós, a deglutição de 5 ml ou 10 ml de líquido, eu tenho estertor, eu tenho sibilo, quer dizer, a ausência da voz molhada, a ausência da voz estrangulada, mas a presença de uma soprosidade, de uma alteração articulatória, faz eu pensar, ó, eu posso estar mediante a um falso negativo. Então, assim, de forma nenhuma, alguém está com o microfone aberto, de forma nenhuma, gente, a gente tem que falar assim, ó, para ser um bom terapeuta, sempre tem que ter videofluoroscopia ou nasoendoscopia. Mas existem alguns casos que é só pela vídeo ou pela naso, pela endoscopia ou pela radiologia que a gente vai conseguir fazer uma terapia mais customizada. Respondi, Raquel, ou não? Eu acredito que sim, caso a Áurea, a Patrícia, a Tatiana tinham dúvidas em relação a este mesmo tema. Eu não vou passar para a Ana porque eu acho que ela já respondeu agora, mas se ainda ficar dúvida, escrevam aqui no chat, tá bom? Aí o Barroso colocou assim, Ana. Quando um paciente, isso quando você também falou num exame, num slide de exame objetivo, quando um quadro, um paciente fica com secreção parada no fim da nasofaringe, isso pode acabar gerando uma dessensibilização e aí uma aspiração silente. Nasofaringe, aqui para cima, certo? Então vamos Certo. lá. Super importante. O paciente com sinusite de repetição com sonda nasointeral são dos pacientes que a secreção é alta e eles costumam complicar, levando à pneumonia aspirativa. Então, vai depender da altura da secreção, do volume da secreção, ele pode sim desensibilizar e desorganizar esse jogo pressórico dos 4 esfíncteres funcionais. Acho que eu respondi, né? Ok. Lá num dos primeiros slides, quando você fala de pigarro como um dos sinais e sintomas, aí veio a pergunta, né? Lá no slide de aspiração e penetração, na verdade. Diante da presença de pigarro, o tratamento não seria médico? Vai depender da causa do pigarro. Vamos pensar, se a causa do pigarro é um refluxo, não vai adiantar fazer fonoterapia, eu vou ter que tratar esse distúrbio gastroesofágico do paciente. O pigarro pode ser um sinal de que está tendo penetração. Ou então o pigarro pode ser um sinal de paciente que aspira, mas com uma sensibilidade muito reduzida. Caiu uma quantidade importante, ele só faz... Essa pergunta ela é ótima, porque as pessoas, a gente ainda tende a achar assim, se o paciente tossiu bastante, aspirou bastante. E se o paciente tossiu, só pigarreou, então só penetrou. Gente, isso não tem nada a ver. Eu sei que isso é triste, essas notícias que eu dou. Porque eu posso pigarrear e estar aspirando grave, mas desensibilizado. E eu posso tossir muito e ter uma hiperreflexia, por exemplo, na valécula. Eu tenho acúmulo de alimento, eu tenho uma sensibilidade, uma hiperreflexia, uma hiperestesia, e qualquer coisa faz... E nem penetrou. É alimento parado na faringe, por exemplo. Mais uma vez, os falsos positivos e os falsos negativos. Ótimo. A Lucimar pediu se você pode repetir, são duas perguntas aqui pedindo para repetir. Quando você fala de tempo fonatório na aspiração. Quanto menor o tempo máximo fonatório, maior raciocínio eu faço, porque que vai ter... Eu vou falar agora bem difícil, tá? Se aquilo lá estava difícil, vai ficar um pouquinho mais difícil agora. Tempo máximo fonatório. 2 segundos. Isso me faz pensar numa alteração do fechamento glótico. Como o fechamento glótico é importante na proteção da via aérea, eu estou vendo que um lado não fecha. Pode ser que seja isso. Então, eu penso que eu tenho um comprometimento, um risco maior, principalmente para líquidos em grandes quantidades. Mas em nenhum momento, todo paciente com paralisia de prega vocal com 2 segundos de tempo máximo inflamatório, em nenhum momento eu estou falando que todos eles estão aspirando, porque eu tenho as portas de proteção, eu tenho todas as estruturas anteriores fazendo a sua função adequada. Então, o tempo fonatório pode ser um indicativo de que eu posso ter uma complicação, uma dificuldade na proteção da via aérea.
Mas eu vou um pouquinho mais para frente. Posso ir, né, Raquel, por causa do tempo? Pode, não se preocupa. Eu vou um pouquinho mais para A frente. aula tá ótima. A Eu gente está posso ter aqui um aproveitando. paciente com uma loudness fraca, com tempo máximo fonatório baixo e uma intensidade também alterada. E aí a gente vai para a nasoendoscopia e a gente toma um susto, porque todo esse raciocínio me faz pensar numa alteração de coaptação glótica. E às vezes eu escuto um paciente falando assim, eu encaro isso como soprosidade, e na verdade o paciente tem astenia. Ele tem uma dificuldade no volume, no jogo pressórico, ele tem uma alteração respiratória. Então eu vou para a nasoendoscopia e quando eu vejo as pregas locais, elas estão mexendo, tem amplitude e mobilidade bilateral. Da onde vem aquela voz fraca, intensidade baixa, com alteração até da inteligibilidade da comunicação? Vem do sistema respiratório. Então, nem toda voz baixa, nem todo tempo fonatório reduzido é sinônimo de alteração de fechamento glótico. Eu sei que eu vou dificultando, mas essa é a nossa verdade, essa é a nossa realidade de clínico. Então, por exemplo, uma avaliação da capacidade vital, ou então a compreensão da condição respiratória daquele paciente, se ele tem alguma doença de base, se ele tem, seja obstrutiva ou seja restritiva, faz eu ir compreendendo aquela voz que eu estou escutando. Soprosa, astênica, intensidade, loudness, tudo isso vai tomando formato para a gente raciocinar o risco da presença da aspiração silenciosa. Existem quatro desvios vocais que têm maior relação com a possibilidade da aspiração que ela seja silenciosa. Quais são eles? A nalaninade, principalmente grave, a soprosidade, coaptação glótica, um é de insuficiência velofaríngea ou de contração de faringe, o outro é de coaptação glótica, o outro é astenia, é por uma condição respiratória, de potência respiratória, e o quarto é por uma alteração que a gente chama de voz pastosa, que é por alteração da mobilidade de língua. Então, toda vez que eu penso em soprosidade, moderada grave, nasalidade, pastosidade e astenia, eu tenho uma chance maior de estar comendo bola em relação a ser um aspirador silencioso. Isso, gente, o segundo módulo do aperfeiçoamento vai ser exatamente isso. A clínica, a gente vai falar só de clínica, de todas as possibilidades que a gente tem na investigação e no tratamento na clínica, a clínica pela clínica. Respondi, Raquel? Respondeu. Só puxando um gancho aqui com essa sua última colocação da clínica pela clínica, será a base do aperfeiçoamento, gente. No final de cada módulo, 2 semanas depois de cada módulo, a gente tem um novo encontro online ao vivo, que também fica gravado, para fazer os links de todo o conteúdo daquele módulo com a prática clínica. Então, através de discussão de casos, através da apresentação de vídeos de pacientes e mais conteúdos. Então, o desenho todo desse aperfeiçoamento, ele está baseado em entregar para o aluno toda a parte teórica, mas com o link prático. Então, o objetivo é que vocês finalizem com um olhar bem mais amplo e com ferramentas para que no dia a dia com o paciente vocês tenham um manejo melhor e uma redução do tempo dessa reabilitação com maior sucesso. Então, aproveitem e não esqueçam que o desconto extra tá lá no grupo, tá bom? O link. Então é só até amanhã de manhã. Então, quem ainda não se inscreveu, tá valendo o desconto que eu coloquei lá no grupo. Ana, eu vou te passar só outras 2 perguntas, aí a E a gente gente segue, volta tá bom? para o raciocínio, senão eu vou perder a minha linha de raciocínio também. Tá. O Marcos, lá no comecinho da aula, quando você começou a falar das fases da deglutição, e aí você entrou na parte de disparo ou início de fase faríngea da deglutição, numa porção mais baixa da faringe, ele perguntou se você poderia repetir, que ele não entendeu essa parte. O que a gente tem na literatura, Marcos, né?
Marcos. O que a gente tem na literatura é que quando a borda lateral da língua tocasse no pilar anterior, se disparava o reflexo. Então, o véu fechava, a laringe fecha em 3 portas, eleva e anterioriza, e o esôfago abre para o alimento passar com segurança. O que foi sendo descoberto na literatura, com a evolução da ciência e os grupos controles da deglutição na paralisia cerebral, da deglutição na esclerose lateral amiotrófica, na cirurgia de cabeça e pescoço, quando a gente começou a colocar grupo controle, a gente começou a ver, Marcos, que parte do que a gente encarava como alterado, por exemplo, atraso do reflexo da deglutição, acontecia no grupo de controle, nos indivíduos sem disfagia, sem sinais e sem sintomas. E aí começou, na verdade, a se estudar, a gente mudou o curso dos estudos da disfagia para começar a voltar a estudar a fisiologia da deglutição. E aí a gente começou a entender que você tem diferentes locais para iniciar essa proteção da via aérea, que pode ser realmente na lateral, na orofaringe, no dorso da língua, pode ser na base da língua, pode ser na valécula. Então, o alimento toca só na epiglote, e quando toca na epiglote, que fecha véu, fecha laringe e tem movimento de elevação e de anteriorização. Eu não sei, será que eu respondi, Raquel? Então, assim, foi a gente melhorando os estudos de patologia, voltando a estudar fisiologia, a gente começou a ver que o reflexo de deglutição, ou o início da fase faríngea, pode ser mais para baixo, e isso não é sinônimo de atraso, de ausência, de ter que fazer estimulação tátil térmica gustatória, que é o antigo reflexo, estimulação de reflexo de deglutição. Obrigada, Ana. O Marcos escreveu aqui que respondeu sim. Obrigada. Podemos seguir. Então, vou voltar aqui para a nossa segunda e última parte. Ver se eu vou... Já está Tá, compartilhando? compartilhou. Sim. Então, vamos lá. Aí a gente vai ter 3 momentos para a gente ter penetração ou aspiração, que é antes, durante ou após a deglutição. É claro que a gente vai receber pacientes que aspiram antes, durante e após. Mas a gente vai pensar agora didaticamente nas causas, para a gente entender qual seria a terapia. Então, vamos lá. Por que um indivíduo penetra e ou aspira? A diferença de penetração é o alimento na via aérea até o nível da prega vocal e aspiração é da prega vocal para baixo. Por que o paciente penetra e ou aspira antes da deglutição? O que significa isso? Antes do fechamento da laringe. Por um único motivo no planeta, até onde eu sei. Apenas por perda prematura. Então, o paciente está formando o bolo, tá recebendo o bolo, formando o bolo e já tem alimento caindo na via aérea. Então, você só penetra ou aspira porque você tem perda prematura. Tem que estar claro isso para todo mundo. Agora, a gente não trata da perda prematura, a gente trata do que causa a perda prematura. Então, eu posso ter perda prematura por uma alteração motora, uma paralisia bilateral de língua, uma paralisia de língua. Então, eu boto alimento, eu ainda não tenho treino do bucinador, do orbicular de lábios e postura, para eu não ter a perda prematura. Então, a causa é motora, mas já é mesmo uma paralisia de língua, eu não tenho como pensar. Se a gente for pensar em neuroplasticidade, a gente até pode pensar isso no investimento a médio e curto prazo, mas dependendo da causa, da imobilidade da língua, a gente não tem uma boa evolução. Uma coisa é você ter imobilidade por hipocinesia e outra coisa é você ter imobilidade por paralisia, por flacidez. São tratamentos e prognósticos completamente diferentes. Ou não. Eu posso ter, por tempo de sonda, de uso de sonda e de desuso, muito tempo sem fazer via oral, uma dessensibilização da orofaringe. Então, enquanto eu estou formando o bolo, o alimento está caindo e nada avisa. Não é porque eu tenho paralisia de língua, de lábio, facial. Não é por isso. É uma disfunção sensorial. E isso vai fazer com que eu pense em tratamento, em proposta terapêutica completamente diferente. Por que que esse paciente tem perda prematura? Eu trouxe aqui um exemplo de fisiologia, de normalidade. Então, observe que o paciente faz o vedamento labial, tem ejeção da língua, o fechamento do véu palatino, fechamento da laringe e toda a evolução do bolo direitinho para o esôfago, sem estase, sem nada. Mais uma vez, fisiológico, normal não, né? Funcional. Ele faz 2 deglutições para fazer a limpeza da valécula,
não tem sinal, não tem sintoma, então eu considero todo o funcionamento dos 4 esfíncteres funcionais, do jogo pressórico adequado para este paciente neste momento. Observe esse paciente que, enquanto ele está formando o bolo, ele vai ter a perda prematura. Imagina, ó, vejam o bolo caindo aqui, ó, e não inicia a fase faríngea, ó. Junta só quando toca a epiglote, um pouquinho mais para baixo, que ele tem o início da fase faríngea. Então, esse paciente tem perda prematura, ó, o alimento, ele não tem ejeção do alimento. Enquanto ele está formando o alimento, o bolo alimentar, o alimento está caindo, e na hora que ele engolir, você vai ver que a fase faríngea dele inicia um pouquinho mais para baixo, e nem por isso é patológico, mas ele tem uma perda prematura. Talvez para essa consistência, ele tenha um bom controle, porque uma consistência mais espessa dá mais input. Talvez essa mesma condição, para 10 ml de líquido, ele tenha perda prematura e aspiração antes e ou durante a deglutição. Aqui já é um outro caso. Então, aqui eu mostrei um caso de perda prematura que, neste momento, com essa consistência e com este volume, não desdobrou em aspiração. Agora, vejam esse caso aqui, ó. Antes da laringe fechar, ó, aspirou antes da deglutição. Então, eu vou fazer de novo. Observe que antes da língua ejetar, da laringe fechar, o alimento cai na via aérea. Então, ele tem uma perda prematura e ele tem a penetração e a aspiração antes da deglutição. De novo. Agora, o que eu quero que vocês vejam? Esse paciente, observe a próxima deglutição dele, o contato de dorso de língua com faringe. Ele tem a presença de uma sonda, né? E observe o contato do dorso da língua com a faringe, como é alterado. Aqui, ó, na próxima deglutição, depois da aspiração antes. Ele vai aspirar antes, durante e após, mas observe o dorso da língua dele. Olha, ele só dá uma encostadinha. Então, para esse paciente, essa perda prematura, eu vou pensar em trabalhar principalmente a amplitude anteroposterior do movimento da língua e o fortalecimento da língua, quer dizer, a resistência, a manutenção do contato da língua com a faringe. Então, esta perda prematura deste paciente, eu tenho uma hipótese para um plano terapêutico. Observe o contato da língua dessa deglutição com a faringe. Ó, quando engole, fora fazer o contato, tem uma permanência. Observem, aqui, ó, aqui atrás. Engole e mantém o contato. Agora voltem para esse caso aqui de perda prematura por alteração de força e de controle motor da língua. Aspirou antes. Agora observem as próximas deglutições, dorso de língua com faringe. Viram? É muito debilitado. Então, para esta perda prematura, eu tenho uma proposta. Ana, pelo amor de Deus, mas eu não tenho videofluoroscopia, como que eu vou saber o contato? Pela precisão dos fonemas posteriores, pela qualidade da formação, pela qualidade da injeção, pela qualidade da elevação e da anteriorização do complexo laríngeo. São vários fatores que vão fazendo a gente pensar que isso pode estar acontecendo quando eu não tenho a imagem. É óbvio que eu trago a imagem para todo mundo conseguir pensar sobre um mesmo impacto, sobre um mesmo enfoque. E a aspiração durante? Existem 4 motivos no planeta para um paciente penetrar e ou aspirar durante. Por ordem de literatura de maior incidência. Primeira, redução ou ausência da elevação e da anteriorização e sustentação do complexo laríngeo. Observe a minha laringe, quando eu engulo, ó. Viram? Que fora ela elevar, ela anterioriza, ó. E volta. Então, não adianta eu ter uma boa elevação, mas eu não ter uma boa anteriorização. Não adianta eu até ter uma elevação e anteriorização discreta, mas não ter a sustentação para consistências mais espessas ou para volumes maiores. Mas eu não trato disso, eu trato do que causa isso. Então, por que eu tenho uma redução da elevação e da anteriorização? Vedamento labial, força e resistência de língua, fechamento velofaríngeo, contração de faringe, alteração de volume e jogo pressórico e pressão de fluxo aéreo.
Então, eu vou ter que entender por que que esse paciente tem redução da elevação e da anteriorização. Se ele não eleva e não anterioriza bem, o bolo vai se dividir. Aí eu vou ter aspiração durante a deglutição. No caso anterior, eu mostrei antes. Antes dele engolir, não tem ejeção da língua, não tem o fechamento e entra antes. Agora é durante. Então, a primeira causa mais incidente é a elevação e anteriorização. Segunda causa, incidência também, alteração do vedamento, do fechamento glótico. Então, se eu tenho as 3 portas, mas a porta de baixo não está funcionando, eu tenho uma chance maior de aspirar durante, principalmente para consistências mais espessas, desculpa, para consistências mais liquidificadas e para grandes volumes. Eu não estou falando que um paciente que tem alteração de gap glótico não tem estase, por exemplo, na transição faringoesofágica. Claro que tem. Se ele não tem um bom vedamento glótico, ele não tem uma boa elevação e anteriorização. Se ele não tem uma boa elevação e anteriorização, logo ele não tem um bom tempo e uma boa abertura da transição faringoesofágica. Isso vai gerar estase e ele vai aspirar durante e após, por uma redução da elevação, anteriorização, por uma alteração da coaptação glótica. Mas são propostas terapêuticas completamente diferentes. Uma coisa é trabalhar com o paciente, o engole. Uma coisa é trabalhar, colocar bandagem, trabalhar com eletroestimulação, musculatura supraioide. Outra coisa é trabalhar coaptação glótica. Outra coisa é trabalhar fluxo expiratório, volume e pressão. Então, a terceira causa de aspiração e ou penetração durante são as alterações respiratórias, que podem gerar, por exemplo, as vozes fracas, que eu falei para vocês agora há pouco, que podem ser a justificativa de uma redução da elevação e da anteriorização da laringe. Então, se você perguntar para mim, Ana, meu paciente aspira durante, porque ele tem uma ausência de elevação e de anteriorização de laringe, o que eu faço com ele? É claro, minha resposta automática é trabalhar a elevação e anteriorização, mas por quê? Qual que é a causa? É contato de dorso de língua com faringe? É você melhorar a resistência glótica para melhorar o volume e a força expiratória para ter uma melhor captação glótica e logo trabalhar melhor esse jogo de elevação e anteriorização? Vocês estão entendendo que tudo é aspiração durante, mas por causas diferentes. E a última é por disfunção sensorial. A questão sensorial sempre é diagnóstico de exclusão. Se eu não tenho uma justificativa motora primária daquela penetração, daquela aspiração, daquela estase, daquele aumento de tempo de trânsito oral, daquelas deglutições múltiplas espontâneas, eu vou hipotetizar e testar a questão sensorial. Olha que exemplo interessante. Esse paciente aspira durante a deglutição. Então, durante a elevação da laringe... Isso, pode engolir. Abaixa a mão, abaixa os ombros. Aspirou durante. Tosse. E não tossiu, silencioso. Essa tosse é voluntária. E aí eu tenho que saber por que que ele está aspirando durante. Isso, pode engolir. Abaixa a mão, abaixa os ombros. Tosse. Engole de novo. Vocês conseguem caracterizar que é uma tosse fraca? Então, isso faz me pensar tanto em questões glóticas, aí vai depender da história clínica do paciente, como e ou condições respiratórias. Aqui um outro exemplo, tem esse paciente aqui aspira, vamos pensar, moderado, né? Agora, olha esse paciente aqui, ó. Aspiração durante. Durante, praticamente tudo foi no sistema respiratório. Olha lá a traqueia dele. Mas eu tenho que entender por que que esse paciente tem alteração da coaptação glótica e da elevação e da anteriorização do complexo laríngeo. Ana, tá, mas eu vou partir só para terapia indireta? Não, eu já tenho que, durante a minha avaliação, todas as terapias é uma nova avaliação, eu já tenho que ir fazendo as estratégias. Então, ele tem sinal para durante? Então, vamos ver se aqui, ó, vamos ver se a gente consegue melhorar. Então, esse paciente vai aspirar durante a deglutição. Observe. Aspirou durante. Tossiu, mas aspirou durante. Aí, olha o que que a gente faz. Como eu sei que esse paciente tem uma alteração de fechamento glótico, de movimento de laringe à esquerda, eu peço para ele virar a cabeça, fechar o lado ruim
e deglutir trancando a respiração, fazendo uma manobra supraglótica. Olha o que acontece com ele. Virou a cabeça para o lado esquerdo, trancou a respiração e ele vai engolir. Eliminamos a aspiração antes mesmo de entrar em fonoterapia. Então, se eu consigo identificar ou hipotetizar o momento antes, durante ou após, e a provável causa, durante a avaliação, eu já vou associando posturas, manobras de proteção, manobras de limpeza, para tentar não deixar esse paciente sem a via oral, ou pelo menos com o que é mais funcional mediante todo o nosso treino das habilidades funcionais. Então, antes, por que uma pessoa aspira antes? Por um único motivo no planeta, por perda prematura. Mas eu vou tratar o que está gerando a perda prematura. Por que uma pessoa aspira durante? Por 4 motivos. Ou ela tem redução ou ausência de elevação e da anteriorização da laringe, alteração da captação glótica, terceira causa, disfunção respiratória ou questões sensoriais. Então, segundo a minha hipótese, eu vou fazer provas terapêuticas para cada uma dessas alterações. Então, a conduta fonoaudiológica depende da minha compreensão das possíveis etiologias. Isso modifica completamente a abordagem de vocês amanhã, quando vocês entrarem e verem primeiro o paciente de vocês. É tentar sempre fazer aquela pergunta, mas por quê? Mas por quê? É fácil da gente, do lado de fora do paciente, sem exame, ter certeza que foi antes ou durante? Claro que não, porque eu tenho o quê? O reflexo atrasado, eu tenho a tosse desensibilizada, eu tenho os pacientes aspiradores silentes clássicos, mas a gente vai juntando as informações, voz, fala, deglutição, doença de base, aceite do alimento, prazer, desprazer, comportamento, e vai fazendo as provas terapêuticas e vai tentando tirar esse paciente desse saco de milhões de possibilidades. E por último, é o após a deglutição, que a gente aspira após a deglutição por 2 únicas possibilidades no planeta, ou por estase ou por refluxo gastroesofágico. Mas a gente não trata da estase, a gente vai atrás, nossa conduta terapêutica, nosso plano terapêutico é por que ele tem estase. Então, ele tem estase por alteração do vedamento labial. Ele tem estase por uma paralisia facial e o bucinador do lado esquerdo não está auxiliando na formação e na ejeção do bolo. Ele tem estase por uma alteração de sensibilidade intraoral. Então, ele tem, por uma alteração sensorial, ele tem menos recepção, as unidades motoras são menos recrutadas, e ele tem um jogo pressórico deficitário que vai desensibilizando e desorganizando o trajeto faringoesofágico do bolo alimentar. Então, por que ele tem estase? Por alteração da elevação e da anteriorização da laringe, a minha terapia é uma. Por alteração da contração faríngea, a minha terapia é outra. Pela ausência do movimento anteroposterior de língua, a minha terapia é outra. Então, eu tenho diferentes causas que me geram estase. E aqui, mostrando para você... E refluxo, né? Mas aí o refluxo, o tratamento, você pode entrar com posturas, tem que tomar cuidado com os exercícios de esforço, que pode até piorar o quadro de refluxo gastroesofágico do paciente, mas eu tenho que ter um tratamento medicamentoso, né? Como carro-chefe, para a gente tentar melhorar esses sintomas faríngeos, ou essas alterações faríngeas que o refluxo está acarretando nesse paciente. Mas nem toda estase, olha aqui, ó, nesse caso, ó, gera aspiração. Eu posso ter só a penetração. Observem lá a estase na transição faringoesofágica no espaço interaritenoide do paciente. Eu tenho uma estase discreta aqui, ó, que vai fazendo penetração, mas não chega a aspirar. Ele tem uma questão sensorial de endolaringe que consegue segurar isso. Mas se eu tenho uma desensibilização, olha lá, penetrou, 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 e o próprio fluxo aéreo levanta. Por isso que as manobras têm a questão do que a gente fica fazendo as provas terapêuticas. A gente vai dando para o paciente, ele fazendo deglutições, por exemplo, com rotação de cabeça, e pedindo para fazer o para ver se todas as situações são facilitadoras ou não para esse paciente. Agora, observem esse paciente aqui, ele vai ter penetração.
durante, aspiração durante, mas ele vai ter estases que vai gerar aspiração após. Vê se vocês conseguem observar isso. Pode tomar, Alvaro. Peço para deglutir líquido pastoso para tentar fazer a limpeza. Porque ele já tem estase, na recesso piriforme e na O valécula. paciente faz com o dedo para segurar o lado inferior. Penetração durante. Penetrou durante... Ó, vai aspirar. Aspirou após. Então, esse é Penetração um... após. Pigarreia. E engole. Então, esse é um modelo que eu tenho penetração grave durante a deglutição, estase moderada grave na hipofaringe, que gera micro ou aspiração discreta após a deglutição. Então, todo o meu objetivo é melhorar essa mobilidade intraoral, essa mobilidade orofacial, melhorar a elevação e anteriorização, para eu ter uma melhor proteção, para ter menos estase e menor chance de penetrar durante e aspirar após. Então, aqui é um exemplo que eu estou falando de multifatorial. As causas das aspirações, até mesmo das disfagias, elas tendem a ser multifatoriais. Agora, esse é um paciente de mecânica. Agora, observe esse paciente aqui, ó, com distonia. Até a realização do exame dele é difícil. Observa que ele também tem penetração e aspiração durante, e as estases geram aspiração após. Distonia generalizada. Penetra durante, aspira durante, e ó, a estase vira aspiração após a deglutição. Então, questões posturais, movimentos involuntários durante a alimentação aumentam o risco dessa proteção, tanto antes, como durante, como após a deglutição. Aqui é um paciente de AVC, que está com sonda, que está aspirando. Observa também, ó, ele vai deglutir, faz penetração durante, ó, e aquele acúmulo que ele tem na endolaringe vai gerar aspiração após, ó. Acumulou, aspirou após. Acumulou, aspirou após. A pergunta é, Ana, como que eu faço para esse paciente parar? Aí eu vou ter que descobrir por quê. Como é que está essa mobilidade, essa força da musculatura orofacial? Eu consigo ganhar excursionamento de elevação e de anteriorização? É necessário trabalhar musculatura expiratória? Quer dizer, vocês estão vendo que a gente começa a entender por que eu estou pedindo este exercício para este paciente. Você vê que as estases que ele tem geram penetração e aspiração após. Agora, se eu tenho todo um quadro clínico, mesmo na ausência de sintomas, eu tenho um quadro clínico de que tem alimento parado, olha lá o que eu faço. Estase bilateral. Eu viro o pescoço para o lado direito e esvazio o recesso piriforme esquerdo. Eu viro a cabeça para o lado esquerdo e esvazio o recesso piriforme direito. Então, eu também tenho que saber encaixar, né, as posturas, as manobras de limpeza. Tudo isso, gente, não, mas eu não tenho acesso à imagem, mas na clínica a gente consegue ir hipotetizando e testando e chega na receita, né? Naquele plano para aquela semana, para aquele mês, para aquele trimestre daquele paciente. Claro que quanto mais comorbidade, quanto mais grave, você vai ter um tempo de reabilitação maior. Mas eu não quero que vocês saiam com a impressão de que todo paciente que aspira vai demorar 6 meses para reabilitar. E a melhor forma de deglutir, de voltar a deglutir bem, é deglutindo. Por isso que eu falo para vocês da importância que a gente tem, não só dos exercícios que a gente tem que fazer, mas da nossa condição de fazer o treino da habilidade funcional, com as melhores estratégias neurosensoriais. Então, para aquela disfagia, para aquela penetração e aspiração, é mais fácil ou é mais difícil o líquido? É mais fácil ou é mais difícil a maior quantidade? Porque às vezes o paciente aspira 5 ml líquido e não aspira 20 ml líquido. Como, Ana? Porque 20 ml, o volume, o input, ele recruta mais unidades motoras e eu tenho um melhor ato motor protegendo a via aérea. Então, eu tenho que saber usar as estratégias neurosensoriais, sabor, temperatura, visão, olfato, audição, né? O oitavo paracraniano entrou aí de 2013 para frente, com o nervo que faz parte da reabilitação das disfagias. E ainda na literatura mundial, a gente vai encontrar pouquíssima literatura que refere o oitavo par como nervo sensorial para deglutição. Então, há necessidade da gente desenvolver, sim, critérios que indiquem a manutenção segura ou a suspensão da via oral.
Lembrando que existe uma literatura que fala para a gente uma diferença aí de 13% até 70% de mortalidade devido à pneumonia aspirativa não tratada, não abordada de forma adequada. Então, a gente tem que estar atento. Eu acho que o que eu queria passar para vocês hoje é principalmente isso, essas possibilidades que a gente tem na clínica de fazer raciocínios para tratar o nosso paciente da forma mais customizada possível. Eu acho que era isso. Eu estou aberta para perguntas, se eu conseguir responder, é óbvio, né? Olha, eu vou te. Primeiro, quero muito, muito te agradecer. Várias pessoas te elogiando aqui pelo chat, agradecendo, pontuando que a aula foi excelente. E algumas pessoas pediram se você pode encaminhar alguns artigos que você foi citando. Então, não se preocupem, pessoal. Amanhã ou até depois de amanhã, a gente coloca, compartilha no grupo com vocês alguns artigos para leitura, tá bom? Então, eu vou passar aqui para a Ana algumas perguntas. Provavelmente a gente não vai conseguir responder todas hoje, porque são muitas, mas com certeza, quem estiver lá com a gente no aperfeiçoamento, a gente vai retomar em detalhes e aprofundando todos os tópicos desta aula de hoje, com vários momentos também para tirar dúvidas. Então, aproveitem. Relembrando que o nosso desconto válido até amanhã, hein? Só até amanhã, tá lá no grupo de vocês no WhatsApp, inclusive o link de inscrição, tá bom? Então vamos lá. Ixi Maria, peraí. A Luana perguntou, Ana, qual a sua atuação em relação a falso positivo e falso negativo em relação ao uso do Blue Dye Test? Boa Houveram pergunta. outras perguntas também em relação ao Blue Dye, se você usa, se não usa, é, se é algo que já faz parte de protocolo ou se a gente não precisa utilizar em todos os pacientes. Então, uma ótima pergunta. O Blue Dye Test eu uso e eu indico, mas desde que a gente saiba da questão da sensibilidade e da especificidade. Então, quando sai o azul, a gente sabe que o paciente aspirou, mesmo que seja só na aspiração daqui 2 horas que a fisioterapeuta fala que tem traços de azul na aspiração que ela fez baixo, né? Não precisa ser na hora que o paciente tem que sair o azul. Mas o fato de não sair significa, uma das coisas, que você não está usando a metodologia correta, porque isso é um dos grandes pontos, as pessoas sujam a saliva do paciente, acham que é o suficiente, ou então dão um bolo alimentar, não saiu. Não, às vezes você precisa fazer repetição de 4 em 4 horas, colocar uma gota do azul, ou então se você oferta em um bolo, você não ofertar só pequenas coisas, que às vezes o azul não sai, porque o que você dá ficou tudo extasiado e penetrando após, e quando você aspira, você não pega pela aspiração, mas não significa que ele não aspirou. Então, o Blue Dye Test é uma ferramenta que a gente usa, sim, desde que a gente tenha a malícia de saber interpretar. Se eu acho que o paciente está aspirando, se a escuta pulmonar está alterada, se tem uma história de pneumonia, se tem uma história de declínio respiratório, mesmo na ausência da saída do azul, eu vou suspeitar que é um falso negativo e eu vou continuar com a conduta como se ele estivesse aspirando. Obrigada, Ana. Eu acho que respondeu a pergunta que veio e as anteriores que estavam relacionadas à Blue Dye. A Fernanda perguntou: você oferta alimento quando o paciente está dessaturando? Ou isso pode não ser um marcador fidedigno de aspiração, a dessaturação? Pergunta feita de uma forma que é uma pegadinha do Faustão. Ainda bem que eu estava atenta. O paciente está Primeiro, qual é a base de saturação desse paciente? Imagina que você entra num paciente com um tumor no sistema nervoso em região infratentorial, no bulbo. Ele satura 70. Então, esse paciente, se cair 1,69, pode ser uma grande complicação. Então, por essa saturação de base dele ruim, pela história, aí você tem que ir somando as informações. Pela condição respiratória, eu não vou ofertar de jeito nenhum. Agora, tem pacientes, né, que ele tem a queda de saturação e nem por isso ele está aspirando. Então, assim, se a pergunta é, você fica ofertando via oral mesmo na ausência, mesmo com a queda de saturação? Para eu me proteger, agora eu vou falar para você, não.
Mas na realidade clínica, se ele tem já uma saturação baixa e ele tem uma oscilação de 1, 2 pontos, eu vou continuar ofertando enquanto eu me sentir segura. Aí você tem, não é só a saturação, né? É sudorese, é batimento de asa de nariz, é desconforto respiratório. São vários parâmetros para a gente tomar a decisão de continuar ou não. Muito obrigada. Olha só o que a Leiliane colocou, achei bem, acho que é importante a gente entrar aqui nesse ponto. Ela compartilhou assim, que ela tem um paciente que há 5 anos não se alimenta mais via oral, tem alimentação exclusiva por GTT, mas ele segue com pneumonias de repetição, então em média 3 pneumonias por ano. Qual seria a conduta? Esse paciente provavelmente já tem uma condição respiratória. O trabalho que eu falei agora do Japão, que eu li hoje à tarde, eles têm uma incidência horrorosa de óbito na evolução de um episódio de disfagia, de aspiração, de pneumonia por aspiração. Eles falam que esses pacientes têm uma dificuldade enorme de ficar crônica a disfunção respiratória, e você não conseguir, mesmo na ausência da oferta via oral, você não conseguir estabilizar o quadro respiratório dele. Mas aí eu tenho que pensar se esse paciente não tem refluxo, porque a ausência da via oral não significa que esse paciente não está broncoaspirando. Se esse paciente não tem refluxo, como é que está essa oferta, essa liberação da gastrostomia, postura de paciente, volume, se não tem que hiperfracionar, como é que está essa higiene oral, porque paciente que não come por boca, Leiliane, acontece muito das pessoas não fazerem higiene oral, ele não come. Entendeu? Quer dizer, e aí você tem uma chance muito maior, mesmo na ausência total, há 3 anos esse paciente não conseguir estabilizar o pulmão. E aí você vai ter toda uma terapêutica, que é aí não é a gente, né? Aí vão ser os fisioterapeutas, vão ser os pneumologistas, os infectologistas, uma abordagem para esse pulmão completamente diferente. Não sei se respondi, mas assim, sem conhecer os detalhes do caso, é o primeiro raciocínio que eu faço. Sim. E teve uma outra pergunta que foi da Roberta, em relação à alteração, à disfagia baixa, né, em consequência de déficit de motilidade esofágica. Aí ela coloca, qual a indicação clínica? Nestes casos, é fonoterapia? Aí você vai encontrar diferentes pareceres fonoaudiológicos, né? A gente sabe, por exemplo, que manobras de esforço, ela pode até ajudar na primeira onda da peristalse do esôfago. Eu, Ana Paula, acho que o que eu vou falar sou eu, tia Ana, sozinha, tá? Vou falar que eu não me sinto à vontade de ficar tratando o caso de refluxo com exercícios fonoaudiológicos. A gente vai entrar com as orientações, decúbito de alimentação, hiperfracionar, mas tem que ter um nutricionista por causa de tipo de alimentação, volume, consistência, tudo isso fica completamente importante o papel do nutricionista e o tratamento medicamentoso. Uma coisa é um refluxozinho bem discreto, outra coisa são pacientes que já chegam para a gente com edemas. Eu já recebi pacientes que já teve tanto refluxo, né, tanta azia, né, tanta má digestão, que hoje ele está completamente desensibilizado. Quando você passa nasofibro ou você põe ele na videofluoroscopia, você vê as aritenoides com baita edema, de tanto refluxo que esse paciente teve. Então, ele tem indicação de fonoterapia? Tem, por causa da sequela da sequela. Então, o tratamento de base, no meu parecer, é medicamentoso, são as orientações comportamentais, que a fonoaudiologia também entra, mas tratar sozinho, eu, Ana Paula, não me sinto confortável. Obrigada, Ana. Ó, vamos para as 2 últimas perguntas, e a gente vai encerrando hoje e vamos esperar vocês lá no aperfeiçoamento que inicia dia 30. A Luana colocou assim, ó. Qual a conduta mais adequada na avaliação mediante a suspeita de aspiração silente? Seria suspensão imediata da via oral ou encaminhamento para o vídeo fluor? Então, Delicado. Olha a cara da Ana. tô até com a mão suando. Então, Tem receitinha de bolo, não tem. professora? Então, a suspensão da via oral, às vezes, é a melhor medida quando você suspeita, você tem uma instabilidade clínica do paciente. A primeira coisa é falar, não é para dar mais nada para o via oral, até eu reorganizar a musculatura.
e às vezes não é necessário, porque, como você disse, é uma suspeita. Então, o paciente apresenta um desconforto, apresenta um desprazer, mas é porque ele tem estase. E porque ele deu aquele sinal, você está suspendendo a via oral dele. Então, vocês estão vendo que eu estou indo de um espectro do 0 ao 100 mil. Não dá para eu responder o que eu faria. Juntando todas as informações, tem casos que eu falo assim, não, gente, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro ganhar esse paciente, vamos suspender via oral, né? Eu não suspendo via oral sozinho, eu tenho que ter um corpo clínico junto comigo, né? Não é eu vou lá e falo, não, porque eu vou ter que ter todo um aporte calórico proteico de hidratação por uma outra via, que eu preciso dos colegas para falar. Mas muitas vezes eu estou suspeitando, eu até acho que ele está aspirando, mas ele tem uma condição respiratória, uma condição clínica, o comportamento mediante. Tá, ele tem. Mas eu não vou suspender tudo. Vamos ver com posturas que nem eu mostrei para vocês. Com manobras de proteção, se eu não consigo de uma semana para outra, eu posso ter respostas maravilhosas com fortalecimento de língua, por exemplo. Tudo Ok. isso, gente, é assim, se vocês souberem a ansiedade que eu fico para tentar passar o máximo de informações possíveis, por isso que a gente fez esse aperfeiçoamento, porque são separados, são 3 módulos de não sei quantas horas, acho que é de 12 horas, né? Dá 14 horas por módulo, 14 porque tem horas por aula módulo. extra, para a gente ir falando passo a passo essa condição clínica do terapeuta, que é o nosso dia a dia, entendeu? A gente vai passar por todas as informações, até a terapia, até o plano terapêutico, do ponto de vista clínico. É óbvio que a gente acaba tendo um monte de informações da medicina, da radiologia, da endoscopia, mas que só acrescentam, não significa que o tempo inteiro eu estou com base nisso. Por isso que a pergunta, suspende ou não suspende? Depende da condição clínica do paciente. Perfeito. Ó, só para vocês saberem aqui, me perguntaram o programa, então, 3 módulos. No módulo 1, a gente vai abordar os pilares que sustentam a prática clínica da disfagia. Então, são 14 horas e depois mais 2 horas de treinamento prático, onde a gente vai treinar o olhar clínico. Então, cruzar os sintomas com as possibilidades de lesão. Aí vem o módulo 2, que é o entender as causas e criar as soluções, né? Então, como realizar a avaliação e frente aos tópicos abordados na avaliação e os resultados observados, o que fazer? E aí vem o treinamento prático, que é a construção do protocolo de avaliação. E o terceiro módulo, que é o colocar em prática, que a Ana fala que é a prática do saber, né? Então, o que embasa o sucesso da nossa avaliação? Aqui ela entra nos exercícios, nas estratégias, nas manobras e no treinamento prático, que é a aula após esse módulo, que é a prática dos exercícios. Então, a gente vai fazer uma dinâmica para realização dos exercícios, um por um, como ela faz, como ela prescreve, quais ela indica, então, número de séries, quais a gente realiza com paciente que tem um cognitivo preservado, o paciente que não responde aos nossos comandos, que o cognitivo está muito baixo, quais as estratégias lançar mão, quais exercícios, que estímulos sensoriais, se eu quero uma entrada, uma resposta sensorial, se eu quero mais uma resposta motora, então, qual o caminho a gente vai percorrer? Então, estes são os tópicos principais do aperfeiçoamento, que começa dia 30 de abril e termina em 15 de agosto, com 7 meses de acesso à gravação. Então, quem se interessou e ainda não se inscreveu, aproveita para terminar aqui a aula e ir lá se inscrever, porque a gente está facilitando o pagamento, então você pode dividir em até 4 vezes no Pix, sem juros, ou em até 12 vezes no cartão pelo PagSeguro, tá bom? Valeu a aula de hoje, gostaram? Quem gostou, compartilha, marca lá, posta lá no seu Instagram, marca GA de Cursos, marca a Ana. E mais uma vez quero, assim, do fundo do meu coração agradecer a Ana pelo tempo dela, o tempo que ela disponibiliza para nós, porque a gente recebe aqui a aula pronta, mas a gente sempre esquece de pensar, né, no tempo que o professor precisou para sentar, montar, elaborar todo o estudo,
todos os artigos, como trazer para a gente, nesse curto espaço de tempo, a prática dele, o conhecimento dele. Então, Ana, muito, muito, muito obrigada. Foi ótima a aula. Tenho certeza que agregou para todos que estão aqui presentes. Amanhã eu vou colocar lá no grupo para vocês o link para quem quiser rever esta aula. Acho que sim, vale a pena rever, porque foi muito conteúdo. A Ana tentou, assim, dar uma enxugada, mas tem bastante coisa, então é importante, quem puder, reveja, tá bom? Qualquer dúvida, pode chamar a gente. Joyce, a apostila, os slides da aula de hoje já está lá no nosso grupo do WhatsApp da turma, tá? Então, no decorrer da semana, a gente coloca lá também para vocês os artigos que a Ana foi citando aqui durante a aula, tá bom? Muito Estamos esperando obrigada, vocês. gente. Raquel, muito obrigada mais uma vez. Eu espero de verdade ter contribuído alguma coisinha aí para o raciocínio de vocês para o atendimento de amanhã de manhã, tá bom? E eu Fica fico à assim, ficou. disposição, eu sempre respondo lá ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram, eu estou sempre respondendo, eu fico à disposição de todos vocês. Espero mesmo que eu tenha contribuído. Um beijo para todo mundo. Obrigada, viu, gente? Aproveitem o desconto, hein? Depois, senão amanhã vocês vão ficar chorando, me ligando. Ai, Raquel, perdi, igual foi hoje. Então, hoje a gente abriu essa exceção, já colocamos lá para vocês, tá bom? Beijo no coração, bom descanso. Muito obrigada, Ana.